esse empate, dá para falar alguma coisa sobre o gramado, encharcado, chuva? Sobre esse empate, fala dessa estreia aqui em Foz do Iguaçu. Eu acho que foi um jogo que as nossas oscilações dentro do jogo, elas eram previstas, porque pelo momento, né, sendo o primeiro jogo, a estreia, montagem de uma nova equipe, início de temporada, pouco tempo de trabalho, então a gente sabia que em alguns momentos poderia acontecer essas oscilações, como realmente aconteceu. Tivemos algumas participações muito boas em relação a posicionamento e o entendimento daquilo que eu passei nesses primeiros dias para os jogadores, mas lógico que também temos alguns pontos a melhorar. Como toda estreia, existe aquela ansiedade por parte dos jogadores, existe o encaixe da equipe, o ritmo, né? Não só nós, mas o jogo foi num ritmo um pouco mais, vamos dizer assim, mais baixo do que o normal, porque lógico as equipes estão em início de temporada, nós também planejamos ou imaginávamos isso e realmente isso aconteceu. A nossa criatividade, a nossa construção, né? Construímos algumas oportunidades, mas lógico um número baixo em relação à média que normalmente temos que ter nos jogos, porque também aquilo, início, né? A parte física, a parte principalmente o segundo tempo com a chuva, já o campo mais molhado, apesar do gramado estar em ótimas condições, mas fica um pouquinho mais pesado e isso para quem está iniciando a temporada atrapalha o jogo. Os momentos que nós oscilamos um pouco, acabamos levando os gols. Tivemos alguns momentos interessantes sim no jogo, depois que fizemos o segundo gol, final do primeiro tempo. Trabalhamos bem a bola no sentido defensivo, mas pouca verticalidade, né? Lógico, isso a gente precisa exercitar essa verticalidade, consequentemente isso afeta diretamente a construção de jogada. Quando você verticaliza o passe, quando você dá um pouquinho mais de velocidade, você consegue pegar o adversário desarrumado. Mas isso infelizmente com as partidas, infelizmente nós sabíamos que essas dificuldades poderiam ocorrer no primeiro jogo, mas eu acho que a determinação dos jogadores, o empenho deles, a dedicação deles tem que ser exaltada, porque nós estamos iniciando o trabalho e eu acho que se o resultado não foi bom, porque lógico a gente sempre espera e procura a vitória, mas foi um resultado, eu acho que levamos para Londrina um ponto importante, tivemos 2 vezes na frente, poderíamos ter sim saído com o resultado, mas essas circunstâncias nos proporcionaram um empate. Vamos agora descansar os jogadores, vamos nos preparar, porque quarta-feira a gente tem já o segundo jogo e o primeiro dentro da nossa casa. Ricardinho, tem razão de todos esses aspectos que você falou que envolve um jogo de estreia, preparação, ansiedade. O Londrina foi mais cauteloso para não correr tantos riscos, em virtude talvez de ainda não estar pronto, porque nesse início obviamente que não estaria mesmo? Eu acho que assim, não era uma posição assim, não era uma estratégia a cautela, mas inconscientemente isso acaba acontecendo primeiro pela questão da condição, né, do início da temporada. Vocês estavam aqui, acompanharam o jogo, no início do jogo estava muito quente, né, e aí existe um desgaste. Depois choveu, o campo ficou pesado, quer dizer, automaticamente o jogador, não é que ele se segura, mas ele procura se preservar para ele poder ter uma regularidade no jogo, né? Por se tratar do primeiro jogo. Você vê que não só no nosso jogo, mas em todos os campeonatos aí no Brasil todo que a gente tem acompanhado, muitos jogadores saem com cãibra, né, no final do jogo, porque não é falta de preparo, pelo contrário, é porque realmente é o início da temporada, ainda a parte muscular ainda não está pronta, o trabalho que a gente fez no início ainda ele não consegue aparecer, parte física, técnica, porque o jogador ficou um pouco pesado, é um desenvolvimento isso, né? Tá tudo planejado, só que lógico que a gente poderia, sem a bola em alguns momentos, ser um pouquinho mais agressivo, entendeu? Incomodar um pouquinho mais o adversário e justamente esse ponto foi o ponto das nossas oscilações. Todas as vezes que nós pudemos
encurtar o homem da bola, pressionar o adversário, nós roubamos a bola e tivemos o controle do jogo e tivemos uma situação positiva. Isso na parte defensiva. Na parte ofensiva, trabalhamos a bola bem, a saída de bola. Em alguns momentos erramos alguns passes que o adversário estava justamente preparado para contra-atacar. Nós proporcionamos ao adversário espaço de nos contra-atacar. É algo que não é benéfico, né? Quando você joga fora de casa, principalmente numa equipe que espera o teu erro, e nós fizemos isso, mas trabalhamos o início da jogada bem, só que nos faltou verticalizar um pouquinho a jogada, faltou a gente ser um pouquinho também mais agressivo, não só na marcação, mas na parte da criatividade. Nós construímos a jogada, né? Esse ritmo, esse timezinho do ritmo, ele vai acontecer com o tempo, não tenha dúvida nenhuma, mas no primeiro jogo hoje nós realmente sentimos um pouco isso. Mas vamos adiante para o jogo de quarta-feira, para a gente poder dentro de casa buscar um resultado. Ricardinho, o Dirceu falava na saída que para quarta-feira tem que ser mais na conversa, pelo pouco tempo que você vai ter para trabalhar a equipe. Realmente vai ser na conversa mesmo, até porque domingo já tem jogo, depois viagem para Ariquemes. Esses detalhes vão se acertando na conversa também com as partidas? Sem dúvida que a análise desse jogo de hoje ela é importantíssima, né, em todos os aspectos. E lógico, a correção desses aspectos que não foram tão positivos e a afirmação do aspecto positivo também. Eu acho que esse trabalho, infelizmente, amanhã, por exemplo, já é segunda-feira, quer dizer, quarta-feira a gente já tem jogo, a gente tem que saber tratar isso. Lógico, na conversa, lógico, na demonstração, eu trabalho muito a questão de conversar coletivamente, individualmente com o jogador, para mostrar muitas vezes aquilo que a gente quer ou aquilo que a gente pode melhorar, né? Isso é o trabalho do técnico, o trabalho do treinador é esse. Mas eu gostei do nosso modelo de jogo. Acho que os jogadores estão bem assimilaram bem isso, a questão de posicionamento, a questão de compactação do time. Nos faltou, como eu te disse, a agressividade na marcação em alguns momentos para a gente poder roubar essa bola, né, na faixa intermediária. E na parte ofensiva, sim, a criatividade para a gente poder construir um pouquinho mais de jogada e consequentemente, chegar mais próximo dos gols. Ricardinho, eu queria que você falasse sobre a função dos laterais, porque o Londrina jogou com 2 laterais que não são de origem e muitas vezes a jogada era centralizada por eles, até pelas características. Isso dificultou um pouco essa questão da verticalidade. E você vai ter opções para modificar isso rapidamente ou a tendência é você ter que utilizá-los ainda por mais alguns anos? Não, dentro da possibilidade, é lógico que a gente está observando junto com a direção para a gente poder ter essas alternativas. Nós temos o menino Felipe, que hoje até ficou como opção, que veio da Taça São Paulo, que nós vamos observar sim, porque é um jovem e é da casa, e a gente tem que observar primeiro para casa, para depois, se for o caso, olhar para fora. O Lucas realmente não é lateral, jogou os jogos treinos e dentro da possibilidade marcou bem, não é a característica dele. O Robson já é mais meia e na lateral já tem uma desenvoltura maior, né? Ele já dá uma opção maior pelo lado, já participou mais do jogo, já sabe vir para a tabela por dentro quando preciso, já se apresenta, quer dizer, eu acho que não teve tanta dificuldade ali, mas nós estamos, vamos dizer assim, estudando e vendo as nossas possibilidades para que a gente possa, é importante a gente ter 2 laterais, porque o desafogo realmente é pelo lado, mas eu acho que a nossa questão não foi essa. Não foi da apresentação dele, a nossa questão foi de iniciativa mesmo, da gente poder roubar essa bola ou em alguns momentos acelerar um pouquinho mais esse passe para quebrar a linha de defesa adversária e aí pegar os nossos jogadores numa condição melhor. Ricardinho, até pelo treino, né, na última sexta-feira, você já havia adiantado o time, né, você optou pela entrada do Marcinho no lugar do Primão, que treinou aí, fez os jogos treinos como titular. Qual foi aí a opção de optar pelo Marcinho e não pelo Primão? E se você pode fazer alguma mudança já no esquema tático ou de atletas para a partida contra o Maringá? Bom, primeiro, a questão de mudanças ou não, a questão é primeiro a recuperação desses jogadores. Eu preciso primeiro saber, a partir de amanhã e tal, quais jogadores vão conseguir se recuperar bem para quarta-feira. Eu disse isso que muitas vezes isso pode acontecer
dentro da possibilidade da gente ter uma equipe pronta, ótimo. Mas em alguns momentos a gente vai ter que esperar em cima do jogo, porque como são jogos consecutivos e se iniciando a temporada, a gente tem que ter um pouquinho mais de cautela e ter a recuperação completa do jogador para a gente saber com quais jogadores a gente vai poder contar. Com relação específica do meio campo, conta aí uma série de fatores. O primeiro, por exemplo, é condição física, né? Condição de estar melhor no início da temporada, para que você não, de repente, no início do jogo, já não tenha um jogador que aguente o tempo todo o jogo, que você já tenha que estar atento nele para que tenha uma substituição, né? Segundo, a questão tática. O Marcinho começou jogando pelo lado e estava conseguindo produzir nesse sentido. O Primão é um jogador que pode, algumas vezes, jogar pelo lado, mas tem que jogar mais por dentro. E eu tinha fortalecido o meio um pouquinho, até por ser o início da temporada. A gente ter um meio mais vamos dizer assim, com mais mobilidade, né, de marcação, mas também com mobilidade de chegada, entendeu? Então, a característica desses jogadores. E no final o campo, infelizmente, ficou pesado. E aí, para o jogador que cria, no caso, por exemplo, do Primão, com o campo encharcado, fica mais difícil. Por isso que a gente optou pelo finalzinho do jogo para tentar os últimos 5, 6 minutos, porque já o campo já não ajudava no sentido de estar encharcado, de estar pesado. Os nossos jogadores, você vê, a gente colocou pelo lado no segundo tempo o jogador de velocidade, o Wesley, que tem muita velocidade, mas o campo deixava a bola muito lisa, e o campo acabava atrapalhando essa bola, essa metida de bola, porque esticava muito. Quer dizer, a gente usou poucas vezes essa situação, essa possibilidade. Mas eu acho que o contexto do jogo foi importante para a nossa análise e para um primeiro jogo, né? Eu acho que não tem... lógico, os nossos ajustes e as nossas observações que serão importantes para a gente conseguir na quarta-feira um bom resultado. Só finalizar rapidinho, até porque o jogo em casa, aí já primeiro jogo em casa, diante da torcida, gera também uma outra ansiedade. Agora, um campeonato curto como esse, o jogo em casa é fundamental. Sim, sem dúvida nenhuma. O jogo em casa, todos os jogos são, mas dentro de casa você tem que procurar excelência de pontuação, para que você possa, porque é muito curto, né? Primeiro turno, semifinal, final, segundo turno, semifinal, final, daqui a pouco o campeonato termina. Mas essas observações e os ajustes, já iniciando a temporada, serão importantes, como a gente disse, no campeonato estadual também, entendeu? Para a gente poder montar e ter uma equipe competitiva, acho que uma equipe organizada. A gente pode ver um pouco isso hoje, mas a tendência é a melhora a cada rodada. Legal. Tá